Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Nos anos 70, era muito comum as editoras lançarem enciclopédias, coleções de livros em fascículos. Eu acho que quase todo mundo aqui teve isso, colecionou fascículos de alguma enciclopédia. Eu nem me lembro os nomes, mas eu tinha algumas lá, mas eu não me lembro o nome. E a dificuldade é que às vezes você perdia um fascículo. Passava do tempo, ou chegava na banca, não tinha mais, aí tinha que ficar procurando em outra banca, depois tinha às vezes que escrever para a editora ou encomendar na distribuidora, porque sem aquele fascículo a enciclopédia ficava incompleta. E a Bíblia é um livro em fascículos, nós podemos chamar assim, do qual os judeus hoje perderam os últimos fascículos da coleção. Eles pararam a coleção lá no último livro do Antigo Testamento, que é Zacarias, né, o Malaquias. Eles pararam a coleção em Malaquias e não voltaram mais à banca para comprar os evangelhos e depois as epístolas e principalmente o Apocalipse. E a gente poderia fazer uma ligação entre o Apocalipse e o Antigo Testamento, os fascículos, vamos chamar assim, que os judeus têm. Porque o Apocalipse responde àquelas profecias do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, tudo o que eles falaram é respondido aqui nesse livro agora, dos acontecimentos, das coisas que vão acontecer. Porque dentro do plano dispensacional de Deus, vamos chamar assim, a profecia parou num determinado ponto, porque a igreja não era conhecida, era um mistério. A profecia para em Cristo, porque é avisado que ele viria sim, que ele nasceria em Belém, que nasceria da Virgem, e as coisas que ele faria também são profetizadas. Mas aí pula 2000 anos até agora, né, que se passaram, de um tempo que não é previsto nas profecias do Antigo Testamento. E aí vem o último fascículo, que é justamente esse, além, obviamente, daquelas passagens nos evangelhos, que são proféticas, são concretização das profecias referentes a Cristo no Antigo Testamento. E principalmente em Mateus, que fala do rei de Israel e do Messias de Israel que era vindo. Mas Apocalipse vai fazer todo sentido quando a gente lê em conexão as passagens do Antigo Testamento, e principalmente agora, nesse capítulo 11 de Apocalipse, com o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele fala, a gente pode abrir lá em Daniel capítulo 9, o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quando fala em semanas aqui, nós podemos ligar com outras passagens da Bíblia, principalmente uma que fala que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, muitas vezes, semanas aqui são semanas de anos. E 7 dias, 7 anos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias. Será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações.
Agora aqui, nesse final do versículo 26, entra um parêntese, porque tudo isso que aconteceu nos versículos anteriores já aconteceu. Depois das 62 semanas, no versículo 26, eu não me lembro agora, é 400 e alguma coisa de anos, será tirado o Messias. Quer dizer que o Messias veio e ele é tirado da terra. Como que ele é tirado da terra? Ele morreu e ressuscitou, isso falando de Cristo. E não será mais, ou seja, desapareceu daqui do mundo. E o povo do príncipe que há de vir, então esse príncipe ainda é futuro. Mas o povo dele já era presente. Destruirá a cidade e o santuário. Esse povo do príncipe que há de vir são os romanos. Os romanos que destruíram a cidade e o santuário, destruíram o templo. E esse príncipe que há de vir ainda está para se manifestar. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aí para a profecia aqui. Do versículo 26 ao 27, você pode encaixar 2000 anos de tempo não previsto nesta profecia, mas que hoje nós temos nos evangelhos, e temos também nas epístolas, e temos em Apocalipse. E ele firmará, esse príncipe que há de vir, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade do concerto fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Voltando um pouco aí em Daniel, no capítulo 7, nós vamos ver um pouco do caráter desse príncipe que há de vir. No capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, aqui, juntando tudo isso, quando nos fala de uma semana que falta ainda ocorrer, todo o tempo lá de Daniel 9 já aconteceu, exceto essa última semana, porque eram 70 semanas, as 69 já aconteceram. Falta uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Esses 7 anos, nós sabemos, por outras passagens, que eles começam após o arrebatamento da igreja, após a igreja ser tirada da terra, porque ela não será deixada no tempo da tribulação ou da provação que vai cair sobre a terra. Ela será tirada antes. Então esse príncipe, ele vai afligir, ele vai causar tudo isso durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? Os 3 anos e meio finais desses 7 anos. Que é o que a Bíblia chama de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, a Bíblia chama de princípio das dores. E os segundos 7 anos e meio é a grande tribulação. E aí entra aqui no nosso capítulo 11 de Apocalipse, e deixa o átrio que está fora do templo, no versículo 2, ele fala para medir, não é? Medir o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses é, portanto, 3 anos e meio, que equivale à segunda metade dos 7 anos. Quando Deus mede alguma coisa, é como se a gente tivesse um estoque de alguma coisa, a gente falaria assim, olha, vai lá, vamos falar em estoque de vinho. Diria para o empregado do restaurante, vai lá e conta as garrafas que não estão quebradas. Ou seja, mede o estoque que dá para aproveitar. E é isso basicamente o que Deus está fazendo aqui. Porque Ele está medindo o templo, e o altar, e os que nele adoram. Porque tem alguns aqui que estão adorando. Mas fora disso, tem o átrio que está sendo pisado pelos gentios. E assim será. E quando nós vemos que está sendo pisado pelos gentios, isso nos fala de profanação.
E é justamente o que vai acontecer nesses 3 anos e meio. Enquanto Deus vai estar preservando um remanescente seu, bem contado, por assim dizer, né? Que é preservado por ele, os gentios estarão tomando conta das coisas de Deus, ou não tomando conta no bom sentido, mas pisando. Lá em Mateus 7, nos fala para não lançarmos as nossas pérolas aos cães, e nem aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas e nos atacarão, e se virando, nos atacarão. Lá em 2 Pedro também, capítulo 2, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Agora você junta isso com Mateus 7, então nós temos aquilo que o Senhor fala de lançar as pérolas aos porcos, que vão pisar, e aos cães, que vão dilacerar quem lançar as pérolas. E aqui, no contexto de 2 Pedro, é apostasia, porque ele vem falando depois, um pouco antes, ele fala daqueles que apostatarão, no versículo 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Essa impregnação gentílica nas coisas de Deus é o que leva justamente a essa profanação de tudo que é sagrado. E hoje nós já vemos isso na forma de apostasia, que é o abandono da verdade. E nesse momento aqui, Deus levanta, porque Deus nunca se deixa sem testemunho, né? Além daqueles que são os seus fiéis, que estarão desesperados nessa época aqui, aguardando que o Senhor os liberte, Deus envia 2 testemunhas muito especiais, que é o que vai falar no versículo 3 em diante. A Bíblia fala, existe um princípio na Bíblia que fala que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será estabelecida. E Deus envia 2 testemunhas aqui que são muito parecidas com João Batista. O caráter em que elas vêm, porque João Batista também vestia pele de animais, né? E vivia no deserto e convidava as pessoas ao arrependimento. Acusava o pecado que eles estavam cometendo e proclamava o arrependimento. E essas 2 aqui, elas estão não vestidas de pele, mas vestidas de saco. E quando alguém se vestia de saco na Bíblia, era alguém que estava de luto, que estava em profunda tristeza. Porque a situação aqui agora é de ruína completa e de tristeza, de luto, porque não tem o que resolver mais para fazer contra esses que se rebelam aqui contra Deus. Então são 2, essas testemunhas, são testemunhas de Deus, ele fala minhas 2 testemunhas. Elas profetizam por 1260 dias, que é o tempo, então, desse período aqui que nos fala do final do tempo de tribulação. Vestidas de saco, e no versículo 4 fala, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Uma oliveira nos fala de óleo, de azeite. É da azeitona que é produzido o azeite, que é uma figura do Espírito Santo. Então nós sabemos que essas testemunhas estarão cheias do Espírito na sua ação de profetizar. E candeeiros ou castiçais nos fala de testemunho, nos fala de luz. Então elas têm esse duplo aspecto. Elas tanto estão energizadas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito, como elas são luz num mundo de trevas, dando esse testemunho.
No versículo 5, nos fala também do caráter de juízo que elas têm. Elas sai fogo da boca dessas testemunhas. Eu não sei se esse fogo é literal ou é fogo simbólico. De qualquer maneira, nós sabemos que o fogo é juízo. E talvez o que elas falam cele a condenação daqueles que escutam. Nós sabemos que a palavra de Deus tem esse caráter também. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é bom aroma de Cristo para os que são salvos, mas ela sela a sorte dos que se perdem. Ela é juízo para quem se perde, porque traz responsabilidade. E no versículo... sairá da sua boca um fogo, devorará os seus inimigos, versículo 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Nós não podemos esquecer que Deus estará julgando o mundo, e muitos serão espiritualmente mortos, mas muitos serão literalmente mortos também. Porque quando Cristo vier para reinar, ele vai julgar o mundo. Hoje, inclusive, eu estava pensando num versículo, eu até postei no Facebook, porque existe muita confusão sobre aquele versículo, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. E aí as pessoas, então o que vai acontecer? Será que a terra é plana? Porque para todo mundo, todo olho verá, precisaria ele estar sendo visto em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Então a terra não podia ser redonda, porque o sol, uma hora a gente vê, mas o outro que está do outro lado do mundo não vê. Ou então, quem sabe, seria uma transmissão via satélite, por televisão, para todo mundo poder ver a volta de Cristo. Mas a questão é que, eis que ele vem com as nuvens. Parte 1. E todo olho verá. Parte 2. É assim que funciona. Se nós falarmos que um artista virá a São Paulo fazer um show e todos ouvirão a sua voz, isso não quer dizer que a hora que ele chegar em São Paulo ele vai começar a cantar. Não, ele vai chegar, vai para o hotel, depois ele vai para o lugar do show, e aí que as pessoas vão ouvir a voz dele. Então, são duas etapas da vinda de Cristo. Porque quando Cristo vier, muitas coisas estarão acontecendo em diferentes lugares do mundo. E ele irá julgar também pessoas e situações em diferentes partes do mundo, com diferentes objetivos. Os seus anjos estarão ativos também no mundo, né, como quando Cristo voltar. Eles também irão depois trazer todos os que são daquelas tribos perdidas de Israel de volta para Israel. Então tem muita coisa acontecendo na vinda de Cristo. Todo olho verá? Sim, todo olho verá, mas cada um no seu momento certo. Cada um de acordo com a situação em que Cristo determinar. E aqui nós vemos então essas testemunhas que têm o poder, no versículo 6, de fechar o céu para que não chova. Isso nos leva a pensar em Elias. Elias orou e o céu se fechou por 3 anos. Não sei se é 3 anos, né? Ou é 3 anos e meio, não me lembro agora. Eu acho que é 3 anos, me parece. De qualquer forma, não choveu. E depois elas também têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Isso nos fala de Moisés, que fez isso. Moisés fez esse sinal. E não só esse, mas também feriu a terra do Egito com muitas pragas. Alguns aqui leem e falam assim, tá bom, então deve ser Elias que vai voltar e deve ser Moisés que vai voltar. Mas não é isso que diz aqui. Porque aqui diz que as duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova. Moisés, que eu me lembro, não fechou o céu. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova, nos dias da sua profecia. E eles, as duas testemunhas, elas, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Elias não converteu água em sangue. Então, na realidade, essas coisas nos fazem, sim, lembrar de Elias e de Moisés como aqueles que trouxeram juízo sobre a terra em diferentes ocasiões.
mas não são necessariamente Elias e Moisés, que Moisés teria ressuscitado ou Elias teria ressurgido. Aqui, pelo menos, não especifica isso e seria apenas uma suposição, dar nomes às testemunhas. Mas os poderes que elas têm, vindo de Deus, são poderes para juízo, não são poderes para bênção. E no versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Se esse abismo estiver conectado a mar, então talvez seja a besta do capítulo 13 de Apocalipse, que sobe do mar. O irmão que comenta exatamente isso, que o poder que eles vão ter nesse período é o mesmo poder que Elias e Moisés tinham, né, no Antigo Testamento. Não é comparar eles, não é Elias nem Moisés, mas é o poder mesmo. Vai ser exatamente o mesmo poder. Faz lembrar quando o Senhor fala de João Batista, né, que veio, quando ele fala Elias já veio. E aí alguns já começam a interpretar que João Batista era Elias reencarnado. Eu não sei como seria Elias reencarnado se Elias nem morreu, né? Elias foi arrebatado ao céu, nem passou pela morte, então não poderia ser um Elias reencarnado. Mas de qualquer maneira, o que ele estava dizendo era que João Batista veio no poder, na virtude e poder de Elias. E essas testemunhas virão também, ambas, na virtude e poder de Elias e Moisés. Quando a gente lê o versículo 8, depois de ter lido toda a história de Israel e todo o apreço que Deus tinha por Jerusalém, a cidade sobre a qual Jesus chorou, quando ele viu Jerusalém, ele chorou. Ele disse, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como os pintos debaixo das asas da galinha, acho que é alguma coisa assim que ele fala, né? Mas tu não quiseste. Mas tu não, Jerusalém, Jerusalém, ele chora, ele pranteia sobre Jerusalém, que é a cidade amada por Deus, a cidade que Deus escolheu para colocar ali o seu nome. Mas eles deliberadamente rejeitaram a Deus e crucificaram o seu próprio Messias. E quando nós vemos a condição na qual eles caíram por fazerem isso, é o versículo 8. Ela é chamada aqui, as testemunhas ficam com seus corpos expostos, mortos, os cadáveres, na praça da grande cidade. E agora ele chama, a grande cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, Jerusalém agora, espiritualmente, é vista por Deus como Sodoma, a cidade mais pervertida que nós encontramos na Bíblia, e Egito, que foi o lugar da escravidão do povo de Deus. Agora, quem transformou Jerusalém em Sodoma e Egito? O próprio povo que Deus escolheu para levar o seu nome aqui na terra, Israel. O povo de Israel. E agora a cidade está nesse estado lamentável. E o versículo 9 nos fala que homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, ou seja, todos, sem exceção, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e esses homens de vários povos, e tribos, e línguas e nações, não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos nos sepulcros. Isso é crueldade. Isso é crueldade. É como o soldado que furou o lado do cadáver do Senhor Jesus, do corpo morto. Até hoje é crime, inclusive, você violar cadáver, né? Você não pode violar um cadáver. Depois que a pessoa morreu, existe todo um respeito para com o cadáver da pessoa. E quando nós vemos em cenas de guerra e crimes violentos, quando a pessoa, mesmo depois de matar o inimigo, viola o cadáver, isso sai completamente de qualquer cuidado moral que se deve ter. O homem fica pior que o animal. E assim será
o tratamento dado a essas duas testemunhas de Deus. E é interessante nós lembrarmos aqui do que fala lá em Mateus, no capítulo 23, quando o Senhor falou assim, que eles edificavam os túmulos dos profetas. Eles edificavam os túmulos dos profetas e eles davam testemunho assim que eles tinham matado os profetas. Porque para Israel, quando nós lemos a história de Israel, profeta bom era profeta morto. Depois de morto, e eles exaltavam o profeta, eles faziam toda uma festa por causa dos profetas que estavam mortos. Eles vão fazer festa aqui, no versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, sobre as duas testemunhas mortas, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vai ser um Natal aqui, né? Uma festa de Natal, com as pessoas se confraternizando, se regozijando, trocando presentes, comendo, bebendo, se alegrando, contrárias, de costas para Deus. Totalmente contrárias a Deus, como hoje muitos que nem cristãos são, ou às vezes só se denominam cristãos, ou muitos que são pagãos, celebram o Natal. Dão presentes e tudo mais, achando que aquilo está tudo bem. Deus vai cobrar cada ação que as pessoas fazem em nome de Cristo, ou usando o nome de Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira que foi morta em Jerusalém, fora dos muros da cidade. A testemunha que Deus enviou. Quando no Evangelho fala que o dono da vinha iria mandar o seu próprio filho, e que a ele respeitariam, e eles matam o filho. E aí o Senhor Jesus fala lá em Marcos, que nós estamos até lendo, o que fará o Senhor da vinha? Enviará, matará esses vinhateiros cruéis, né, pela maneira como trataram o seu filho, e dará a vinha a outros. Só lembrando que o Mário falou, usando a figura da enciclopédia, né? Em Zacarias, não precisam abrir lá, eu vou ler. Já fora dito, né, pelo profeta, sobre o que nós estamos lendo aqui no nosso capítulo. Em Zacarias 4, ele fala assim: e me disse, que vês? E eu disse, óleo, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel, que será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. Falei mais e disse-lhe, que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor e de toda a terra.
Ou seja, aqui nós vemos a profecia falando exatamente dessas duas testemunhas. E elas teriam, como foi profetizado, o poder do Espírito de Deus para dar testemunho diante de toda a terra do que nos fala o capítulo 10, versículo 7. O segredo de Deus. E o que era o segredo de Deus? Exatamente esse, o testemunho de que Deus seria o Senhor de toda a terra, que é o que nós vemos do versículo 15 diante do nosso capítulo. E falou assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então nós vemos que eles ardiam, né, seus ouvidos ao ouvir o testemunho desses dois que falavam pelo poder do Espírito de Deus, mas eles não podiam fazer nada com eles até que Deus assim permitisse. E aqueles que tentavam antes de Deus permitir, inclusive morriam, morte mesmo. Por quê? Porque não haviam cumprido ainda os 1000 e tantos dias, né, que nós vemos aqui. Os 1260 dias. Somente a hora que Deus permitiu é que eles puderam então lançar a mão das suas vidas. E o fator deles deixarem os corpos dessas duas testemunhas também era como se fosse mostrar um troféu para todo mundo, falando: ó, tá vendo? Nós conseguimos calá-los, mas Deus ainda permite esses 3 dias e meio e depois maravilhosamente os ressuscitam e eles são elevados ao céu. Não como o Senhor Jesus agora, que ele foi em secreto, podemos dizer assim. O Senhor Jesus foi elevado aos céus em segredo ao mundo. Mas aqui não, todo mundo vê essas duas testemunhas serem elevadas ao céu. E no momento em que eles são elevados, logo que acaba isso, é dado um tremendo terremoto. E 10% da cidade é destruída, com 7.000 homens morrendo. E um monte ficando ferido. E daí eles são levados forçosamente a dar glória a Deus. Então nós vemos que maravilha, né? Deus, apesar de ter usado de tanta misericórdia, de tanta graça, ele não pôde fazer mais nada pelos ímpios. E eles são então destruídos com justiça de Deus. Não, diferentemente do que os homens pregam hoje, falam, quando se referem ao livro de Apocalipse, que na verdade Deus é um Deus tremendo, um Deus vingativo, um Deus injusto, até falam de carniceiro. Mas é uma injustiça completa, porque Deus deu toda a chance possível. Deus fez o que era impensável, dar aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais tinha como apreço, que era o seu filho. E mesmo assim, os homens, e especialmente seu povo, o desprezaram. Então nós vemos que com toda justiça Deus faz isso. E nós temos de lembrar que nas profecias também é dito, nos Salmos, que Deus é perfeito até nos seus juízos. E é assim que ele vai ser glorificado. Interessante que essa menção a eles ressuscitarem e subirem diante da vista de todos, no versículo 12, subiram, no versículo 11, entrou neles o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles,
puseram sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram, ressuscitados, né? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. O maior poder que Deus pode demonstrar, e Deus demonstra e demonstrou, é tirar alguém da morte para a vida. E quando Cristo ressuscitou, ninguém viu a não ser os seus discípulos. Ninguém o viu ressuscitado. E ninguém o viu ascender aos céus a não ser os seus discípulos. As ressurreições que foram vistas antes eram ressurreições para a pessoa morrer depois, como a de Lázaro. Mas a ressurreição de Cristo ninguém viu. A ressurreição dos santos, quando Cristo vier para arrebatar e ressuscitar os santos que estiverem mortos, ninguém verá, a não ser os próprios santos. Mas essa agora é visível. É como se Deus dissesse, olha, já que acabou a chance para vocês, veja o que eu faço. Veja o que eu posso fazer. É como se ele desvendasse aquilo que é o seu maior poder, que é de tirar alguém da morte, bem aos olhos deles, dizendo, isso é porque agora não tem mais chance. Por que eu digo isso? Porque lá em Marcos, quando nós lemos dos saduceus ontem aqui, que não acreditavam na ressurreição, o Senhor Jesus falou o que para eles? Errais, não conhecendo a palavra de Deus e o poder de Deus, eu acho que era. Não lembro agora exatamente as palavras que ele usa ali, em Marcos capítulo 12, não é? Ele fala, no versículo 24, e Jesus respondendo, Marcos 12, 24, disse-lhes, porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, aí ele vai falar da ressurreição. A fé na ressurreição depende das Escrituras, de crer nas Escrituras e crer no poder de Deus. E essa é a fé que é exigida hoje para alguém ser salvo. A fé naquilo que não vê. A fé no invisível. Naquilo que as Escrituras afirmam e no poder de Deus que é capaz de fazer isso. Nessa época que nós estamos vendo aqui, já não tem mais fé. Aqui agora é visível porque não tem chance. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.